Graças te damos, ó Pai, Tu és bom, poderoso, santo, e nós nos rendemos a Ti nessa hora. Nos rendemos como igreja, como filhos que somos. Pedimos ao Senhor nesse momento, para que o Senhor aquiete o nosso coração, para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, trazendo a plena compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Somos limitados, ó Deus, mas o Teu Espírito Santo operando em nós pode trazer a revelação das Tuas Escrituras e iluminação para que compreendamos a Tua palavra. E nós certamente louvaremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelas Escrituras que têm sido o nosso alimento, que tem nos fortalecido a cada dia e tem nos dado palavras de ânimo, de esperança, de exortação, tem nos ensinado, tem nos revelado quem Tu és e aquilo que o Senhor deseja de nós. Somos eternamente gratos ao Senhor e Te agradecemos por esse momento de estarmos reunidos, cultuando ao Senhor, nos achegando a Ti através das orações, através dos cânticos que expressam o nosso amor por Ti, que expressam quem Tu és, que expressam Tuas maravilhosas obras, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos por esse momento da palavra. Ser conosco, ó Deus, e nos dirige em tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido-os a abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, verso 8. Depois de algum tempo, a gente sempre tem o costume de pregar expositivamente aqui na igreja, mas agora à noite eu trago para os irmãos uma pregação temática. Nós vamos falar sobre o caráter do amor de Deus. Então preparem aí a Bíblia de vocês, para vocês folhearem bastante, tem diversos textos aí para a gente ler. Esse texto de Romanos, capítulo 5, verso 8, eu acho que resume muito daquilo que a gente vai falar nessa noite. E a palavra do Senhor diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus por sua palavra. Irmãos, nós temos a plena convicção e consciência, todos nós que aqui estamos, acreditamos na existência de Deus. Isso é um ponto pacífico entre nós. Todos nós cremos, Deus existe. Mas saber disso, saber que Deus existe, essa afirmação de que Deus existe por si só, não pode nos responder se é possível conhecer a Deus ou não. Sabemos que Ele existe, mas é possível conhecermos a esse Deus que sabemos que Ele existe? E se podemos conhecê-lo, o quanto desse Deus pode ser compreendido? E aí tem um termo na teologia, que estudamos, que é a cognoscibilidade, de Deus. O quanto de Deus nós podemos conhecer. E sabemos que o Senhor, Ele se revela através da Sua palavra. Quando nós pensamos em conhecer a Deus, sabemos que é impossível a gente conhecer a esse Deus completamente. Deus é muito grande, o nosso Deus é infinito, e quando a gente olha para a grandeza do nosso Deus, acho que a gente se coloca no nosso lugar. Somos finitos, somos limitados, e sabemos que jamais poderemos chegar à plena compreensão de quem Deus é. Mas isso torna Deus apenas incompreensível. Quer dizer que nós não somos totalmente capazes de conhecer a Deus completamente, por causa da sua grandeza. O Salmo 145, verso 3, nos diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então nós, enquanto humanos, com a nossa mente limitada, não podemos jamais sondar essa grandeza de Deus e conhecer Ele em sua totalidade. Mas embora nós não possamos conhecer tudo sobre o nosso Deus, nós temos a palavra de Deus. Nós podemos conhecer algumas coisas sobre Deus que correspondem à realidade de quem Deus é.
E todas essas coisas estão na palavra do Senhor. E de fato, tudo que a Escritura diz sobre Deus é verdade sobre Ele. E tudo que nós temos aqui na Escritura é o que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais sobre esse Deus verdadeiro, esse Deus grandioso que nós servimos. E naquele grande dia, quando estivermos todos diante da presença de Deus, teremos toda a eternidade para conhecê-lo e desfrutar da sua grandeza, da sua bondade, da sua santidade, da sua justiça. E o tempo não vai importar mais, porque estamos agora diante da eternidade, a gente não vai precisar mais contar tempo, mas nós vamos ver o quanto o nosso Deus é grandioso e infinito. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, nós temos a palavra de Deus, que nos revela algumas coisas sobre o Senhor, e tudo que está na palavra sobre o nosso Deus é a verdade. A Escritura vai trazer algumas verdades sobre quem Deus é para a gente. A Escritura, lá em João, capítulo 4, verso 24, vai nos dizer que Deus é Espírito. Isso quer dizer que Deus é incorpóreo. Isso quer dizer que o nosso Deus não tem uma substância visível, como nós estamos acostumados. A palavra de Deus também, lá em 1 João, capítulo 1, verso 5, vai dizer que Deus é luz, e luz é o oposto de trevas. Então, quando diz que Deus é luz, essa palavra está representando a santidade de Deus, a bondade e a vida que há no nosso Senhor. Ele é plenamente santo. No nosso Senhor não há pecado algum. A palavra também nos revela que Deus é amor, em 1 João, capítulo 4, versículo 8. E o interessante de vermos que Deus é amor, é que Deus é amor em si mesmo. O amor é mais do que um atributo de Deus. O amor faz parte da sua própria natureza. O amor faz parte da natureza de Deus. E nós precisamos buscar conhecer ao nosso Deus através das Sagradas Escrituras. Lá em João, capítulo 17, num texto onde Jesus está fazendo uma oração pelos seus, lá no verso 3, ele diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." É muito importante, queridos, nós buscarmos conhecer ao nosso Deus. Nós buscarmos conhecer quem é o Deus que nós servimos. É maravilhoso nós termos essa dimensão, essa compreensão de quem Deus é através da sua palavra, pela qual Ele se revela a nós. Ele mesmo nos diz quem Ele é, o que Ele deseja de nós, qual o plano dEle para as nossas vidas, qual é a vontade dEle para cada um de nós. E quando nós conhecemos ao nosso Deus através daquilo que Ele revelou para nós, a gente não tem e nem pode, deturpar algumas coisas sobre o nosso Deus. Nos nossos dias, as pessoas têm deixado de buscar saber quem Deus é através da palavra, e as pessoas têm conhecido a Deus através de experiências, têm colocado a experiência em primeiro lugar. Então, talvez, se você conversar com 100 cristãos, talvez você tenha aí pelo menos 20 a 30 definições de quem Deus é para essas pessoas. Talvez algumas definições sejam bem parecidas, Algumas pessoas vão definir quem Deus é através do conhecimento que elas têm da Escritura. Mas muitos vão dizer quem Deus é através das suas experiências, aquilo que elas acham. O Deus que ela formou na mente dela. E muitas vezes, essa característica, essa definição de quem Deus é para essas pessoas, é uma definição totalmente distante da revelação de Deus através das Escrituras. É muito importante conhecermos a Deus, sabermos os seus atributos, e principalmente sobre o amor do nosso Deus por cada um de nós. O amor de Deus é um tema muito falado na atualidade. Eu acho que
Todo mundo se acha doutor, se acha totalmente capacitado em falar sobre o amor de Deus nos nossos dias. Mas a maioria das pessoas falam de um amor de Deus que eles mesmos não provaram. Falam de um amor de Deus que eles não conhecem. Confundem o amor de Deus com libertinagem, confundem o amor de Deus com um Deus que é bonzinho, que passa a mão pela cabeça do pecador. Um Deus que é tão bom que Ele entende que nós somos carne, que nós somos falhos. E não importa aquilo que façamos, Deus não está se importando com aquilo que a gente faz. Ele ama a todos. Ele quer salvar todo mundo. E Deus vai dar um jeito de salvar a cada um de nós. Não é isso que as Escrituras revelam para nós sobre esse amor de Deus. Infelizmente, até dentro das igrejas mesmo, esse tipo de pensamento é propagado. E esse tipo de pensamento é propagado no meio dos cristãos, no meio de muitas igrejas, por causa do baixo nível de espiritualidade dos cristãos dos nossos dias. Os cristãos não têm buscado conhecer a Deus através das Escrituras, através de um relacionamento santo e íntimo com o nosso Deus. Mas as pessoas têm construído a imagem de um Deus na sua mente através das experiências de outras pessoas. E elas acabam caindo no pecado da idolatria. Elas acham que adoram a Deus, mas não é o Deus que se revela nas Escrituras. É um ídolo que ela formou na mente dela, que ela define como Deus. E a razão disso é que muitas vezes, verdadeiramente, temos ocupado muito pouco do nosso tempo. Temos investido muito pouco do nosso tempo em conhecer a Deus, em conhecer o amor de Deus. E uma coisa é certa, irmãos. Quanto mais buscamos ao Senhor, quanto mais buscamos ao Senhor com o interesse de conhecê-lo, mais os nossos corações são levados a amar ao nosso Deus. Tem muitos cristãos na igreja que servem ao Senhor, que estão na igreja, mas o nível de relacionamento e de amor dele para com Deus ainda é muito pequeno. E a causa é justamente essa, são pessoas que não têm investido tempo em buscar conhecer ao Senhor. Quando nós buscamos conhecer ao Senhor, quando nós buscamos esse relacionamento íntimo com o nosso Deus, o nosso coração é levado a amar ao Senhor. É a mesma coisa quando você conhece uma pessoa nova. Você tem um nível de aproximação com ela, um nível de relacionamento. E quanto mais você busca se relacionar, quanto mais você busca conhecer, quanto mais você procura saber sobre ela, mais você vai vendo pontos em comum que vocês têm, alguns gostos em comum, mais você olha para aquela pessoa e você consegue se relacionar bem com ela, é uma boa conversa, e você vai gostando mais daquela pessoa, e a presença dela lhe faz bem, e você quer estar ao lado dela. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais nós buscamos ao Senhor em um relacionamento íntimo, quanto mais buscamos a Deus, buscando conhecer quem Ele é, mais os nossos corações são levados a amar ao Senhor. E Ele vai se tornando tudo nas nossas vidas. Nós vamos compreendendo que verdadeiramente nós nada podemos fazer sem o Senhor. Nós vamos percebendo que tudo o que acontece na sua vida está debaixo da mão poderosa de Deus, da sua soberania, do seu amor, porque você começa a conhecer os atributos de Deus, quem Deus é, o seu poder, aquilo que Ele faz por nós, e você começa a amá-lo muito mais. É muito importante buscarmos conhecer ao Senhor. E por esses motivos citados, é que eu convido os irmãos a juntos nós meditarmos um pouco mais nessas características do amor de Deus por nós. Uma primeira característica do amor de Deus é que, e você vai ver, nós falamos que o amor de Deus faz parte da sua própria natureza. E você vai ver que o amor de Deus, as características do amor de Deus se confundem com a natureza e com os atributos de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus que não é influenciado. E o amor de Deus também é assim. A primeira característica do amor de Deus é justamente essa.
O amor de Deus é um amor que não é influenciado. Não há nada em nós que possa atrair a Deus ou impulsionar Ele a nos amar. E esse amor de Deus é totalmente diferente do nosso amor. Nós somos muito seletivos em quem amar. Geralmente nós amamos pessoas que têm algo que nos chamou a atenção. Nós amamos as pessoas, às vezes inicialmente, por puro interesse. E às vezes esse interesse não é nem um interesse no termo pejorativo da palavra. Teve algo naquela pessoa que despertou o seu amor por ela. É uma pessoa que você achou legal, é uma pessoa que você vê que é comunicativa, é alguém que é alegre, e aquilo chamou a atenção daquela pessoa para você, e você passa a amá-la. De uma certa forma, o seu amor por ela foi influenciado pelo jeito dela. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus não é influenciado. Não houve nada em nós, nem em quem nós somos, nem em algo que nós possamos fazer, que possa impulsionar a Deus a Ele nos amar. O amor de Deus é totalmente diferente do nosso amor. O amor de Deus não é causado por nada e nem por ninguém. Quando Paulo, ele escreve a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 1, a gente entende um pouco até sobre esse amor e essa vocação de Deus a nós para a sua presença, lá no versículo 8, 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e 9. O apóstolo Paulo, ele vai dizer a Timóteo, falando sobre o Senhor. Ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quando a gente olha para um texto como esse, e Paulo falando a Timóteo aqui da vocação do Senhor para os seus, ele diz que o Senhor nos vocacionou não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A única razão pela qual Deus nos ama está simplesmente na sua soberana vontade. Está na soberania da vontade de Deus. Ele é soberano. E se Deus nos ama, não é porque havia algo em nós que fez com que Deus nos amasse, mas Ele nos ama porque simplesmente Ele decidiu nos amar. Deus não foi influenciado por algo que havia em mim ou por algo que eu fiz que fizesse Ele me amar. Deus nos amou por causa da sua vontade soberana. 1 João, capítulo 4, verso 19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. E por isso nós podemos amar. O amor, ele é um dos atributos comunicáveis de Deus a nós. E se nós amamos hoje, se nós conseguimos amar, é porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro, Ele decidiu nos amar por causa da sua vontade soberana. Não foi por influência alguma. Não foi algo que Ele viu em nós, nem que nós fizemos, para que Ele pudesse nos amar. Uma outra característica do amor de Deus é que o amor de Deus é eterno. Assim como Deus é eterno, o seu amor também é eterno. Então, assim como Deus não teve princípio, o seu amor também não teve princípio. Deus sempre nos amou. Em Efésios, lá no capítulo 4, versos 4 e 5. Efésios 4, versos 4 e 5. 4 não, irmãos, perdão. Efésios 1.
4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando nós pensamos no amor de Deus como um amor eterno, isso nos traz uma segurança e uma tranquilidade muito grande com relação ao amor de Deus por nós. Porque assim como um amor de Deus nunca teve início, esse amor por nós também jamais terá fim. Ele é eterno. E isso traz tranquilidade a nós. Muitas pessoas ficam querendo receber o favor de Deus, chamar a atenção de Deus, para ser alvo do amor de Deus. E nesses momentos a palavra de Deus é importante para isso. Para que mesmo que a gente talvez não esteja sentindo o amor de Deus por nós, a palavra de Deus nos traz essa convicção de que Deus nos ama. Ainda que eu ache que Ele não ama, ainda que eu ache que eu não esteja sentindo esse amor de Deus por mim, por causa das circunstâncias que eu estou vivendo, a realidade não é o que eu sinto, a realidade é o que a palavra de Deus diz. Essa é a verdade. O amor de Deus é eterno, assim como ele não teve início. O amor de Deus também não terá fim. E isso nos traz tranquilidade diante da presença de Deus. Ele nos ama, o amor do Senhor por nós, ele não terá fim, ele não acaba. Essa é uma tranquilidade que nós podemos ter e que nós precisamos nas nossas vidas, principalmente nos momentos difíceis, que a gente acha que Deus se afastou, que Deus não está olhando para nós, que Deus não nos ama, que parece que nós somos, a ovelha rebelde, o patinho feio, aquele filho que Deus deixa de canto. Tudo para mim é mais difícil. Será que Deus não me ama? O amor de Deus é eterno, assim como Ele é eterno. E isso pode te trazer tranquilidade nos momentos de dificuldade da sua vida. Uma outra característica do amor de Deus é que assim como Deus é soberano, o amor de Deus também é soberano. E isso é um pouco duro e muitas vezes nós não entendemos esse amor de Deus que é soberano. Deus é soberano, Deus não deve obrigação nem explicação a ninguém. E se Deus é soberano e o seu amor é soberano, logo Deus ama quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Isso muitas vezes é difícil de entender. E nós queremos muitas vezes julgar a maneira que Deus demonstra o seu amor entre uns e outros. Mas Deus é soberano, querido. Quem é o vaso para contender com o oleiro? Nós falamos muitas vezes isso com relação à salvação, mas com relação ao amor de Deus também é pura verdade. Deus é soberano e o seu amor também é soberano. Lá em Romanos, no capítulo 9, verso 13, a palavra diz lá, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eram dois irmãos, filhos, ali da mesma mãe, nasceram praticamente juntos. Deus amou a um e odiou o outro. Ah, isso é injustiça. Que Deus é esse? Irmãos, o amor de Deus, ele é soberano. E por que Deus amou a um e se aborreceu do outro? Porque simplesmente agradou a ele fazer isso. E quem somos nós para discutir com Deus, o soberano, o grande, o que sabe todas as coisas? A causa do amor de Deus não está em nós. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Esse é um outro modo de dizer que Deus ama a quem Ele quer. E isso é um motivo de nós sermos gratos ao Senhor, por termos sido alvo do seu amor, por termos sido alvo da sua graça, da sua salvação, do seu cuidado, da sua bondade, porque Deus ama quem Ele quer. Ele poderia ter escolhido não nos amar, mas Ele escolheu nos amar. E Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que nós fôssemos salvos. E nos deu fé para que nós crêssemos nessa obra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Uma outra característica do amor de Deus é que assim como Deus é infinito, o seu amor também é infinito. O amor de Deus não tem limites. E o texto de Romanos, capítulo 5, verso 8, nos mostra isso. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus não tem limites, que ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós numa cruz, sendo nós ainda pecadores. Isso mostra que nós não éramos merecedores da morte de Cristo, do sacrifício dele na cruz. Mas o amor de Deus é tão infinito que ainda assim, sendo pecadores, ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós numa cruz. Efésios capítulo 2, verso 4, vai nos dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Por causa do seu grande amor. Não é um amor pequeno, não é um simples amor, mas é um grande amor com que ele nos amou. E o texto mais conhecido, talvez, de todos os cristãos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de uma forma imensurável. Deus amou o mundo de uma forma que nós talvez nunca consigamos compreender. E ele amou o mundo de uma forma tão grande, ele nos amou de uma forma tão grande, que ele justamente enviou o seu Filho para morrer por nós numa cruz. Esse amor de Deus realmente é muito grande. O amor de Deus por nós é grande, é incompreensível, é imensurável. Mas nós podemos, a cada dia de nossas vidas, conhecer mais deste amor de Deus. Lá no capítulo 3 de Efésios, Paulo faz uma oração pelos irmãos. E lá no verso 17 até o 19, na oração ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você quer ser tomado de toda a plenitude de Deus? Você precisa buscar a Deus, buscando conhecer essa grandeza do amor dele por nós. Por isso que Paulo faz essa oração pelos irmãos lá de Éfeso. Ele pede a Deus justamente isso, para que Cristo pudesse habitar verdadeiramente no coração daqueles cristãos, para que eles pudessem ter a dimensão, para que eles pudessem conhecer, né? Ele vai dizer aqui a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Será que esse amor de Deus é um amor simples? É um amor pequeno? É um amor mensurável? O amor de Deus é tão grande que Paulo ora ao Senhor para que eles, sendo cheios do Senhor Jesus, o Senhor pudesse mostrar essa grandeza do amor de Deus por eles, para que eles pudessem andar em plenitude de vida. Olha a importância do conhecimento do amor de Deus por nós. Muitas vezes somos ingratos, muitas vezes somos rebeldes, porque nós não temos dimensão do amor de Deus por nossas vidas. Muitas vezes nós tratamos Deus e o amor que Ele mostrou por nós como se Ele tivesse tido a obrigação de mostrar. Como se fosse algo que nós merecêssemos o amor. Muitas vezes a gente se esquece do significado do que é graça. Foi algo que Deus nos deu, que nós não merecíamos. E o amor de Deus por nós é graça. Nós não merecíamos esse amor. Mas Ele demonstrou, Ele quis demonstrar. Ele decidiu nos amar por causa da sua soberana vontade. E quando nós conhecemos a grandeza do amor de Deus por nós, nós vivemos em plenitude na presença do nosso Senhor. Por isso é tão importante conhecermos sobre esse amor de Deus pelas nossas vidas. Uma outra característica do amor de Deus é que, assim como Deus, o amor dele é
imutável. Tiago, capítulo 1, verso 17, vai falar sobre isso. Diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim como Deus é imutável, o amor de Deus por nós também não muda. A intensidade do amor de Deus por nós independe das circunstâncias. E às vezes, quando não conhecemos isso, a gente vai achando que quando a gente está naquela bad espiritual, quando a gente está abatido, quando a gente muitas vezes desliza e peca, a gente pensa logo: Deus não me ama mais, eu pequei. E muitas vezes esse sentimento no seu coração, Satanás vai alimentando isso: Deus não lhe ama, você é um pecador, Deus não morreu por você, olha aí que vergonha, você não é crente coisa nenhuma. E vai alimentando aquilo no seu coração e você vai se afastando do amor de Deus. Mas quando nós temos essa compreensão que o amor de Deus por mim, a intensidade do amor de Deus por mim depende das circunstâncias, que se Deus decidiu demonstrar o amor dele por mim, não são os meus pecados que vão me afastar do amor dele, isso me fortalece. No momento que a gente desliza e peca, a gente corre para a presença de Deus para pedir perdão, porque nós sabemos que Ele continua nos amando como um Pai maravilhoso e está sempre ali disposto e disponível para nos dar o perdão quando nós confessamos e abandonamos verdadeiramente o nosso pecado. E muitas vezes o que acontece é que pessoas que não têm esse entendimento de que o amor de Deus é imutável, quando pecam, se afastam de Deus. Se afastam de Deus, se afastam da igreja, se afastam das pessoas, se isolam, e o inimigo vai alimentando aquele sentimento no coração de que ele é rejeitado, que Deus não ama mais. Mas a palavra de Deus nos mostra que o amor de Deus, assim como ele, não muda. A intensidade do amor de Deus independe das circunstâncias. O amor divino não se rende a mudanças. Lembre-se, o amor de Deus não é influenciado. Não é por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu sou que Deus me ama mais ou me ama menos. Ele simplesmente decidiu nos amar. O amor de Deus, ele é imutável. Lembre de Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Podem ser coisas materiais, coisas espirituais, como diz lá, né? Podem ser nem coisas do presente, nem do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso quer dizer que a gente pode pecar à vontade, o Senhor nos dá liberdade de fazer aquilo que a gente quer? De maneira nenhuma. Porque uma outra característica do amor de Deus é que o amor de Deus é um amor santo. Assim como Deus é santo, o amor de Deus também é santo. E assim, irmãos, se Deus é santo e o seu amor jamais vai entrar em conflito com a natureza de Deus, com a sua santidade. E por isso o amor de Deus, sendo santo, ele não é uma fraqueza, como muitas pessoas dizem. Se Deus é amor, ele é um Deus bonzinho, isso é uma fraqueza de Deus. O amor de Deus é o ponto fraco dele. As pessoas pecam e Deus passa a mão pela cabeça, Deus perdoa, Deus vai salvar a todo mundo. Mas a Bíblia nos declara lá em Hebreus, lá no capítulo 12, no verso 6, diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus não tolera o pecado, irmãos. Deus nos amar não quer dizer que Ele vai tolerar o nosso pecado. Mesmo nos seus filhos, mesmo em nós que somos o seu povo. O amor de Deus, ele é um amor puro, ele é um amor santo. O amor de Deus não se mistura com sentimentalismo extremo. Então Deus jamais vai deixar um filho seu permanecer em pecado porque Ele nos ama. É uma característica dos pais dos nossos dias.
os pais da geração de hoje são pais que ficam mendigando o amor dos filhos. São pais que se preocupam o tempo todo em que os filhos os amem. Os pais não querem saber se os filhos o respeitam. Eles querem saber se o filho ama. Filho, você me ama o tempo todo. Você ama papai, filhinho? Você ama mamãe? E aí quando o filho fica de cara emburrada porque a mãe disse não. Ô filhinho, desculpe. Vá brincar, vá. Eu retiro o que eu falei. E aí vocês estão vendo, desculpe a expressão, mas os monstrinhos que estão sendo criados nos dias de hoje, né? Deus tenha misericórdia dessa geração que está crescendo aí, né? Daqui a uns 15 anos a gente vai ver como é que vai estar essa próxima geração aí. Geração de filhos em que os pais eram reféns do amor dos filhos. Os pais não conseguem dizer não aos filhos. O filho não pode ficar de cara emburrada. Ah, irmãos, com Deus não é assim não. Deus vai lhe exortar, Deus vai lhe castigar se necessário for. Ele vai lhe exortar quando você pecar, porque Ele não vai lhe deixar no erro. Pode ficar de cara feia, pode ficar com o bico na parede, ficar de braço cruzado com Deus, né? Dizer, passar a mão na cara assim, tá bom. Não importa, irmãos. Deus não está nem aí para o que você está sentindo. Ele vai lhe corrigir. Porque o nosso Deus é santo, o seu amor é santo, e Ele não vai permitir que nós andemos em pecado, jamais. E uma das demonstrações do amor de Deus por nós é justamente essa exortação dele. Então Ele vai exortar quando necessário, Ele vai bater quando for necessário bater, Ele vai fazer o que for necessário, mas Ele não vai permitir que nós vivamos no pecado. Ele vai fazer alguma coisa para que a gente acorde e para que a gente aprenda. Isso faz parte do amor de Deus. Isso faz parte da santidade do amor dele por cada um de nós. Uma outra característica do amor de Deus é que o amor de Deus é cheio de graça. O capítulo 8 de Romanos, verso 32 a 39, vai deixar isso muito claro, que o amor de Deus ele é cheio de graça. Porque nada pode nos separar do seu amor. Esse amor é justamente por graça. Ele nos amou sem merecermos esse amor. E uma coisa interessante de nós lembrarmos, eu creio que todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente inverte as ordens, né? Cristo não morreu na cruz para que Deus passasse a nos amar, não, viu? Cristo morreu na cruz porque Deus já havia nos amado. A morte de Cristo na cruz já é uma demonstração do amor de Deus por nós. Deus não passou a nos amar depois que Cristo morreu e nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, não. Lembre-se que Deus é soberano, Ele é sábio. Lembre-se que o amor dEle é eterno. E antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos amado. E mesmo sendo pecadores, Ele já nos amava e Ele enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar novamente diante da sua presença. Esse é o amor de Deus, um amor de Deus cheio de graça. E esse amor de Deus, que é cheio de graça, deve nos trazer, irmãos, confiança e paciência, quando nós estivermos passando por uma situação de aflição nas nossas vidas. Se lembrem que o próprio Cristo, o Filho de Deus, aquele que Deus muito amava, Ele não foi, Deus não tirou, não livrou Ele da pobreza, Deus não livrou Ele da humilhação, Deus não livrou o Senhor Jesus da perseguição. E essas coisas não são incompatíveis com o amor de Deus para com seu Filho. Deus sempre amou o Senhor Jesus. E dizer que Deus nos ama não quer dizer que Deus vai nos livrar. Deus não vai permitir que nós passemos por essas coisas também. Lembre-se que juntamente com a aprovação, o Senhor nos provê sempre um livramento, de sorte que nós possamos suportar a situação que nós estamos enfrentando. Deus não vai nos tirar daquela situação, mas no meio da situação,
o Senhor vai nos guardar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai aumentar a nossa fé, Ele vai nos ajudar. E nós vamos conseguir chegar até o final da nossa caminhada em santidade, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a graça. Essa é a graça do amor de Deus pelas nossas vidas. E por isso, nunca questione o amor de Deus por você. Quando você passar por aflições, quando a provação da sua vida estiver muito grande, nunca olhe para Deus duvidando. Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Olha o que eu estou enfrentando, olha o que eu estou vivendo. Toda vez que esse pensamento ou esse sentimento quiser vir ao seu coração, lembre-se de Jesus. Olhe para a cruz de Cristo. O próprio Filho de Deus, a quem Ele tanto ama, passou por tudo isso. E quem somos nós para não passar? Lembrem-se, irmãos, que o discípulo é semelhante ao seu mestre. Se Jesus passou pelo que passou, nós não vamos passar também? Lógico que nós vamos passar. Mas nós não estamos sozinhos. Assim como Jesus nunca esteve sozinho, nós também não estamos. O Senhor está conosco. O amor de Deus está sempre sobre as nossas vidas. E se lembre que as maiores bênçãos de Deus para as nossas vidas, elas não são materiais. As maiores bênçãos de Deus para a nossa vida não é a cura da sua enfermidade, não é a restauração do seu lar, não é o emprego dos sonhos, não é a casa que você tanto quer, não é a conversão do seu marido e dos seus filhos. As maiores bênçãos de Deus para as nossas vidas, elas são espirituais e são para a eternidade. Não são para este mundo. Lembre-se sempre disso. O amor de Deus está sempre sobre as nossas vidas. E para a gente terminar, irmãos, uma outra característica do amor de Deus, muito maravilhoso falar sobre o amor de Deus, mas esse amor de Deus não é para todo mundo. O amor de Deus é apenas para aqueles que são seus. O amor de Deus é apenas para aqueles que são filhos. Então, para que você desfrute deste eterno, santo, soberano, imutável, cheio de graça e infinito amor, você precisa ter a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E por isso, nós começamos lendo Romanos 5:8. Deus provou o amor dele por nós, enviando o seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi a obra de Cristo na cruz que faz com que nós sejamos alvo desse amor de Deus nas nossas vidas. Então, se você deseja ser alvo do amor de Deus na sua vida, você precisa se entregar ao Senhor Jesus. E se você entrou por essas portas nessa noite e você ainda não fez isso, é o momento. Você pode aí no seu lugar orar, pedir ao Senhor, entra na minha vida. Vencer o Senhor da minha vida, ó Pai. Eu reconheço os meus pecados, reconheço que preciso do Senhor Jesus e me entrego a Ti, Senhor, nesse momento. Eu quero ser alvo do Teu amor na minha vida. O amor de Deus não é para todos. O amor de Deus em sua plenitude é apenas para aqueles que são filhos. No versículo 39 de Romanos 8 vai dizer: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É apenas para aqueles que têm a Jesus como Senhor da sua vida. Se você tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, lembre-se sempre disso. Nada pode lhe separar do amor de Deus. O amor de Deus está sempre sobre as nossas vidas. E para aqueles que ainda não têm o Senhor, se lembrem, as Escrituras, a Bíblia nunca fala nada de um amor de Deus que esteja fora de Cristo. O amor de Deus, ele é reservado apenas para os que são seus. Louvado seja o Senhor por seu amor por nossas vidas. Louvamos a Deus nessa noite por termos sido alvo deste grandioso amor, que nos salvou e que tem nos mantido de pé a cada dia
e que vai continuar nos mantendo firmes até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor desse Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Louvamos-te, ó Pai, pelo teu grandioso amor por nós. Te louvamos, ó Pai, por quem tu és. E te louvamos por esse grandioso amor. E assim como o apóstolo Paulo orou em favor dos irmãos de Éfeso, nós também nos colocamos diante do Senhor, orando, pedindo ao Senhor, para que cheios do Senhor Jesus, o Senhor possa nos dar a compreensão da grandeza do teu amor por nós, para que nós possamos viver em plenitude de vida, em plenitude espiritual. Nós queremos, ó Deus, te agradar em totalidade. Nós queremos agradar ao Senhor em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que temos. Nós queremos, Senhor, essa segurança nas nossas vidas a cada dia, de que o teu amor está sobre nós. Nós te agradecemos, porque o amor do Senhor não é apenas um sentimento. Nós te agradecemos, porque o teu amor não é um amor apenas de palavras. Nós te louvamos, porque o Senhor demonstrou esse grandioso amor que o Senhor tem por nós, enviando Jesus Cristo para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Aumente a nossa fé, Deus. Aumente a nossa fé, nos ajuda, nos fortaleça, para que nós possamos desfrutar desse amor em santidade, agradando ao Senhor, bendizendo ao teu santo nome. É isso que nós queremos, ó Deus. Nos perdoe, ó Pai, pelas muitas vezes que temos tratado esse amor como algo comum, como algo banal nas nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, as muitas vezes que nós, diante das circunstâncias difíceis, olhamos para o Senhor e duvidamos do seu amor por nós. Perdoa-nos, Senhor. Somos falhos. Nós somos limitados. Mas que o Senhor demonstre a cada dia, Senhor, o teu amor e a tua graça sobre nós. Que nós possamos, ó Deus, através desse amor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia, te conhecendo cada vez mais e amando cada vez mais ao Senhor. E que isso nos leve, ó Pai, a sermos verdadeiros adoradores, a te adorar não só quando entramos por essas portas, não só no momento de culto, mas que nós possamos te adorar todos os dias da nossa vida, em todo momento, com o nosso ser, com o nosso pensamento, com aquilo que temos, com o que somos. É isso que desejamos, ó Pai. Oramos também por aqueles que porventura entraram aqui nessa noite, que ainda não foram alvo do teu amor. Oramos pela ação do teu Espírito Santo na vida e no coração dos pecadores, para que o Senhor traga a convicção do pecado, arrependimento, para que haja restauração dessa vida, ó Deus. Para que o Senhor possa convertê-lo do caminho mau que ele estava andando, e essa pessoa possa se voltar para o Senhor e caminhar em direção a Ti, sendo alvo desse amor grandioso que o Senhor demonstra para todos aqueles que são Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e porque nós somos alvo desse amor. Que nós possamos permanecer nele hoje e sempre, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.